Boa noite, shalom, shalom para todo mundo. Eu fui agora recentemente numa conferência em Campinas e foi muito legal. E falaram para mim que o meu apelido era Shalom, Shalom. Então, aí chegavam as seguidoras perto de mim, Shalom, 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 Shalom. Então, Shalom, Shalom de novo para vocês. E já chego falando para vocês que é muito bom ter todo mundo aqui. Preste atenção se a sua inscrição não caiu, porque a do Jonas já caiu 2 vezes a inscrição. Então, isso acontece. Não sei que bug é esse. Vê se você ainda está inscrito, se não se inscreve, deixa o seu like, compartilha, porque nós vamos falar de salvação hoje. O que é necessário para salvação? E eu quero também dizer que na área de membros tem muito curso para você. Tem curso para aqueles que querem se aprofundar na palavra, assuntos como as parábolas, fala aí aqui no livro de Jó, é tanto curso que eu já nem sei. É muito. São mais de 10 cursos, incluindo restauração emocional, o perfil comportamental dos discípulos. É muita coisa para você, tá bom? Está na área de membros, é só você clicar aí e você vai poder participar. Mas nessa noite vamos falar o que é necessário para a salvação, né? Primeira coisa é deixar a gente dar boa noite, né? É mesmo? Já vai ter comentário que eu estou aqui, estou acelerada. Meu Deus, boa noite, pastor Jonas. Boa noite, excelente noite para todos. Vamos juntos nesse assunto que é tão importante você entendê-lo, né? Definitivamente. Boa noite, pastora Zara. Boa noite, pastora Nária, pastor Jonas, Aquino. Boa noite, queridos. Boa noite. Passei que nem um trator em cima de todo mundo. Perdão. Meu Deus, né? Isso é... Sabe como é que chama isso, gente? Síndrome de pensamento acelerado. Então, eu sou muito acelerada. E olha que eu ensino sobre isso, mas eu preciso desacelerar um pouquinho, né? Mas e o nosso tema... Falar sobre o que é um assunto que eu preciso, né, para ser salva, né? Eu já sei tudo sobre salvação. O que eu preciso de salvação? Eu preciso de Jesus. Mas que tal a gente começar falando da palavra salvação? A palavra salvação em hebraico é próprio Jesus, Yeshua. E a palavra salvação em grego é sozo. Eu gosto muito do significado em grego, porque em grego, sozo significa salvar, libertar, curar, preservar. E a ideia que traz sozo é que a pessoa se torna inteira. Olha que lindo. É verdade. A gente só fica inteiro com Jesus, né? É uma coisa que pouca gente levanta, né? Pouca gente fala sobre isso. Mas o ser humano, definitivamente, sem Jesus, ele é muito capenga, ele é muito deficitário, né, na sua totalidade. Fragmentado, né? Muito fragmentado. E a gente percebe isso quando a gente está naquele processo, né, de receber Jesus como Senhor e Salvador, em que o Espírito Santo começa a fazer a obra, né, a obra restauradora, e aí você começa a perceber que você estava num mundo bastante esquisito, né? Era um mundo bastante diferente do reino dos céus. E hoje, é bom porque quando você é salvo, a partir do momento que você se torna salvo, você começa a fazer parte ativa do reino. E aí você começa a ser instruído pelo Espírito Santo, obviamente pelos seus discipuladores, né? Mas uma coisa que marca muito a gente é que aquele assunto que todo mundo toca, que sempre é uma incógnita, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. É incrível isso, né? A gente tem nossa opinião formada aqui na mesa, né, que a gente entende que não é bem assim. Mas eu tenho uma experiência que depois eu vou contar para vocês, que me leva a crer que, de alguma forma, você foi de fato escolhido. Né? Você foi escolhido por Deus para andar com Ele. Isso não quer dizer que você vai andar com Ele, né? Mas tem muita coisa que a gente pode falar hoje aqui e eu vou deixar prosseguir
Verdade, eu queria falar do tema, pastor. Eu creio que esse tema ele é muito esperado por todos, né? O que eu preciso fazer para ser salvo, né? Parece algo É uma assim pergunta e tanta, né? tão assim incisivo nessa última hora que estamos vivendo, quando a gente vê tantas pessoas perdidas, sabe? Tantas pessoas distantes do caminho do Senhor, quantas pessoas que já perderam a esperança, outros que outrora se sentiam salvos e hoje se sentem mais do que perdidos, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, eu creio que é um tema bem pertinente, pastor, e a gente precisa ir fundo, porque eu sei que é a multidão de pessoas que seguem a senhora nesse canal, né? Com certeza vão evangelizar outras pessoas através desse tema. O primeiro, uma coisa que você acabou de falar, evangelizar. Quando a gente, já vou falar do evangelizar. Quando a gente fala de salvação, a gente fala do plano perfeito. Tem uma música da Renascer que eu amo, que é o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. Gente, se você nunca ouviu essa música, ouça. Muito lindo. Essa música não tem jeito, ela me emociona. Quem compôs essa música recebeu direto assim, do céu. Porque eu sempre entendi dessa forma da música, que é o plano perfeito. Quando Deus, na sua onisciência, já sabia que Adão e Eva pecariam, já sabia que eles errariam. E se não fosse Adão e Eva, seria eu ou você. Então, Deus já sabia que o homem ele falharia. Mas está escrito que o Cordeiro de Deus é desde a fundação do mundo. Ou seja, a salvação, por causa da onisciência de Deus, Deus já tinha preparado a salvação antes mesmo de Adão e Eva pecarem. Porque ele está falando que é desde a fundação do mundo, que é o Cordeiro, foi estabelecido esse plano perfeito. Esse plano perfeito, no céu, tinha dia e hora. E ele foi sendo anunciado a partir de Gênesis. Para meus alunos, tem uma aula que eu dou, que é a árvore da vida. Eu amo dar essa aula, porque eu acho que o pastor Osano estava nessa minha aula, né? Que eu dou de Gênesis a Apocalipse, mostrando a trajetória, o resgate. A árvore da vida estava no Éden, e aí eu fui mostrando o resgate através das gerações até chegar a Jesus. E nós temos depois em Apocalipse a árvore da vida de novo ali, e o homem restaurado, completamente salvo, completamente restaurado. O plano original de Deus é o resgate. Mas a gente estava falando aqui, né? O que é a salvação? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, primeiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outro caminho. Não adianta dizer que todos os caminhos levam, só Jesus leva para Deus. Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta. A partir do momento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a porta, é muito interessante que em João capítulo 10, ele fala que aquele que passar pela porta encontra pastagem. Ou seja, ele está falando, passar pela porta é o passo número 1 para você, para uma nova vida. Porque salvação é você escolher uma nova vida. Mas as pessoas acham que a tua vida acaba assim, pronto, eu já fiz tudo o que era necessário, aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Quem fez tudo o que é necessário é Cristo, que foi para a cruz, e ele executou todo o plano, ele não precisou de ajuda. Ele mesmo disse que ele olhou e viu que não tinha quem o ajudasse, e ele fez tudo sozinho, né? Isso que está escrito em Isaías. Com o braço forte, foi ele que fez sozinho. Então, quer dizer, a salvação é Cristo, ele já fez tudo, mas o que cabe a mim? Eu tenho que ter... Aí a gente cai no que o Jonas falou, né? Eu preciso ter uma manutenção da salvação. Eu acredito que não é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito, porque se assim fosse, Deus não diria em Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dirão, mas Senhor, no teu nome eu curei, eu expulsei demônios, eu preguei, e ele vai falar, eu não vos conheci. Isso significa que eu posso, no meio do caminho, fazer a minha escolha. Eu posso dizer, não, eu não quero andar com Cristo, não, eu escolho uma vida carnal, eu escolho o pecado.
Pastora, eu queria provocar uma situação aqui que está lá em João 19:30, né? Quando Jesus está na cruz. Versículo 30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando ele declarou esse está consumado, Está pago. está pago o preço, ali já entra a nossa salvação, a nossa cura e a nossa libertação. Sim. Eu tenho falado muito sobre isso, às vezes parece até heresia, né? Que assim, todos já foram salvos porque o preço já foi pago. Agora as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Precisa aceitar esse convite. Né? E assim, a senhora tem falado muito sobre isso, de se pregar um evangelho simples, né? Para que as pessoas entendam, né? Porque senão começa a se criar tantas coisas e fica tão difícil as pessoas entenderem essa simplicidade do evangelho. Então, assim, dentro dessa simplicidade é que Jesus ele já nos salvou, ele já nos curou e ele já nos libertou. E ele já nos perdoou, ele fez isso na cruz. E hoje nós precisamos o quê? Para ser salvo, tomar posse, aceitar esse evangelho da graça. Né? Então, assim, é o que eu vejo hoje, muita confusão nessa área. E aí entra a questão de salvo para sempre. A verdade é que ele já nos salvou. Agora, a salvação, ela vai precisar ser, assim como a libertação, escolha. É uma escolha e ela vai ser aperfeiçoada à medida que a gente vai caminhando com Cristo. É um convite, né? Mas e é uma escolha. A palavra diz desenvolver a salvação. Desenvolver, essa é a palavra que eu estava buscando. Em outro texto diz, o reino dos céus é adquirido por esforço. Uhum. Então, eu acho que fica bem mais definido, né? E qual é o nosso mais. esforço, né? Não é... Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. O meu esforço é me manter com Cristo. Saber que ele é uma porta, mas é uma porta estreita. E essa manutenção, ela é galgada sobre o arrependimento, né? Porque você foi salvo, todo o sacrifício foi feito por ti, mas você ainda é homem. O desafio é você se tornar um filho do reino dos céus, né? E isso é um trabalho, é o desenvolvimento da salvação. É uma luta, né? Porque, diária. Como Paulo diz, ele esmurrava a própria carne. Exatamente. Todos os dias. Isso não é uma coisa... Não, Paulo deixou várias declarações, né? Uma que eu gosto muito é: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero acabo fazendo, né? Então é o ser humano bastante contundente aí. É uma forma da gente entender. E vamos seguir por esse caminho aí, porque tem mais coisa para sair. Tem. E eu queria... Teve 3 grupos de pessoas que fizeram uma pergunta, porque quem começou a anunciar de que este plano estava para chegar, que era o reino dos céus para nós, foi João Batista. João Batista anunciou que viria este momento, que chegaria, o reino dos céus chegaria finalmente para nós. E qual era a chave? Arrependimento. Continua sendo. E o que é arrependimento? É ter chuvar, você dá meia volta e você que estava no caminho errado ir para o caminho certo. E olha a pergunta das pessoas para João Batista em relação... É pergunta sobre salvação, né? Então, ele diz aqui, deixa eu ver onde começa aqui, é Lucas capítulo 3, e ele é uma música muito bonita que a gente está cantando agora. Eu sou terrível para nome de música, mas está escrito no versículo 5: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Isso é João Batista anunciando. Aí, quando as pessoas ouviram isso, era a primeira vez que eles estavam ouvindo. Quem veio anunciar aqui no Novo Testamento. Aí foi um impacto para as pessoas, porque ele estava falando de resgate, ele estava falando de um plano perfeito, e as pessoas, a palavra entrou no coração dessas pessoas e elas queriam. Então, elas perguntaram aqui para João Batista no versículo 10. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer para ser salvo? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aí as multidões perguntaram: o que ele está falando? Ame, porque quem ama faz isso.
salvação é Jesus. Jesus já fez tudo, mas agora a sua parte para ficar, permanecer no caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você precisa ser transformado, essa que é a palavra. Você aceitar Jesus como Senhor e Salvador é o passo número 1. O passo número, que é o passo número 1, que é o arrependimento e confessar Jesus com os teus lábios. Passo número 2 é você aceitar o trabalho de Deus na sua vida e você tirar da tua vida, arrancar fruto da carne e pedir para Deus e aceitar esse trabalho de transformação para ter o fruto do Espírito. Então, a multidão, primeiro, sejam misericordiosos, se eu puder resumir. Depois, um outro grupo pergunta para ele, no versículo, aqui, no versículo 12. Aí, depois da multidão, foram os publicanos. Quem eram os publicanos? Ladrões, né? Roubavam, eram cobradores de impostos que ficavam com todo o dinheiro. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? E ele respondeu, não cobre mais do que estipulado, muda de vida. Entendeu? Que como é que as pessoas acham que você recebe salvação? Você pode chegar do jeito que está, mas não permanecer. Não permanecer. Então, pare de roubar. E ainda tem um último grupo aqui que pergunta para ele, no versículo 14. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, para de ser violento, soldados eram violentos, e também não faça mais denúncia falsa, e fiquem contentes, não aceite mais suborno, fique contente com o salário que vocês têm. O que é isso aqui? É transformação. Esse é o grande alvo de Deus, te levar para o céu, mas enquanto você estiver aqui na terra, é você ser transformado dia após dia. E como João Batista mesmo diz, né? Menos de mim, mais de Cristo. Cada dia mais de Cristo. Essa transformação é que não é o fácil, né, não, professora? Porque não aceitar Jesus é fácil. Agora, permanecer e aceitar o tratamento de Deus, né? Seja na libertação, Pepeu, na cura das feridas da alma. Também não sei se é tão fácil assim, não, né? Porque a Bíblia diz que ninguém, se não for pelo Espírito, reconhece Jesus como Senhor. Né? Então, antes de tudo, tem que haver essa manifestação do Espírito Santo na vida de cada um, para que você possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não tem isso? Agora, uma coisa que me chama muita atenção é quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, esse não é um chamamento para todos nós que estamos no caminho da salvação? Sim. Imitarmos a Cristo? Não? É um desafio. Não só no seu comportamento, mas ser um com Ele. É um caminho apertado e a porta estreita. Mas é apertado quando você não está sendo um com Ele. Porque quando você entra nessa esfera da unidade com o céu, com o Pai, com o Filho, fica fácil seguir. Mas o caminho apertado, vê como é apertado. É quando você não tem opções, né? Se eu estou em Cristo, eu preciso amar o inimigo. É fácil? Não é fácil, gente. Aí, nesse caminho, não cabe o inimigo junto. Porque quando você não perdoa, você carrega a pessoa junto com você. Aí Jesus fala, peraí, você quer andar comigo? Por que você está amarrado a essa pessoa? Libera, perdoa. Mas ele não merece, olha o que ele fez. Ame o inimigo. Então, aí é um caminho estreito mesmo, é apertado. É apertado. Porque uma coisa e o pior é que Jesus vai estreitando mais. Porque não é só amar o irmão. Aí ele diz, o que adianta você amar uma pessoa fácil? É amar o difícil e o pior de tudo, ele diz, perdoe e ame o inimigo. E aí? Você está vendo como vai estreitando? O negócio vai estreitando. Aí ele diz assim, lembra, eu sempre falo, olha que caminho estreito. Ele não diz só para perdoar, ele diz para você perdoar e amar. Amar o inimigo. Não, então cai por terra aí aquela teoria de algumas pessoas, né? Que diz, eu não sou obrigado a andar mais com essa pessoa que eu perdoei, eu não sou obrigado a tolerar. Não, confiar, a gente não precisa confiar, né? Mas liberar essa pessoa e liberar a bênção para ela, né? Eu libero um raio do céu sobre ela, não, né? É isso que Jesus fala, abençoa teu inimigo. E isso não é fácil,
Mas aí, olha que caminho estreito que é Jesus. O caminho da lei é mais fácil que o caminho que Jesus está ensinando. Ele fala, não, mas a lei, quando você pensa em 613, não é só a lei de Moisés. Aí, para complicar mais, né, aí os judeus eles colocaram 613 mandamentos, assim, não pode ligar a luz, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí que você pensa, isso é difícil, mas olha o que Jesus diz. No Antigo Testamento, se eu matar uma pessoa, eu sou homicida. No Novo Testamento, se eu odeio o meu irmão, eu sou homicida. Isso é um caminho apertado? Não, não é fácil, não. Essa manutenção de estar assim, tipo... Aí, Jesus, todo dia, quando você acorda, ele deve olhar para a gente e deve falar assim, vamos fazer um checklist? Vamos lá. Perdoou? Está amando? Não está matando ninguém no coração? O checklist de Jesus é para forte, é para os fortes. Então, a gente... É claro que a salvação ela é oferecida para todos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação foi dada para todos. Agora, é um convite, nós que precisamos aceitar. É como a parábola das bodas, que ele diz, o banquete está pronto. E mandou sair pelas ruas e convidar todo mundo. Mas cada um dava uma desculpa. Não, eu estou muito novinho. Não, eu tenho um compromisso. Então, salvação, ela é para todos, mas eu preciso aceitar o convite de Cristo. E isso, para cada um aqui, tem a sua história, né? De aceitar. Já o Jonas e o pastor Osano nasceram no lar evangélico, mas até quem nasceu em lar evangélico, aqui não sei. Não, né? Então não me sinto tão sozinha. Porque até quem nasceu no lar evangélico precisou, um momento, fazer essa decisão. Verdade. Eu cresci no lar evangélico, né? Meus pais se converteram, eu devia ter uns 10 anos, né? Então, eu cresci em um lar evangélico, não entendia muita coisa, mas a minha entrega mesmo só foi depois dos 30 anos. Olha aí. Então, eu vivi muita coisa errada no mundão para que eu pudesse haver uma verdadeira conversão, né? Fazer aquele retorno, se converter e fazer a entrega, né? Optar por Jesus, entregar a vida mesmo para Jesus. Eu não sei se não é da sua época, mas eu lembro quando a gente estava bem lá no início na igreja, eu estava dando um workshop, eu não lembro qual o nome do workshop, e Deus me deu uma palavra e ele falou assim, faça apelo para aqueles que nasceram no lar evangélico e nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa, mas estou constrangida, mas é o que Deus mandou eu fazer. Qual não foi a minha surpresa? Que quem foi à frente foi só filho de pastor, incluindo o nosso. Então, eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Filho de crente não é crente. Ele está lá, teme a Deus, mas ele precisa ter a experiência dele. Precisava confessar, né? Precisa confessar que Jesus é o Senhor e Salvador. É muito importante confessar e entender assim. A pastora falou aqui de João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui se fala do grande amor de Deus, né? Mas a gente esquece que o versículo 36 de João, capítulo 3, ele diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, você tem que fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão, né? Eu vivi isso, né? Conhecendo um pouco da verdade, sabendo que tudo estava errado, mas ia protelando, né? Em outras palavras, curtindo a vida, né? Mas chega um momento que você tem que tomar uma decisão, sabe? E aí você vai fazer essa pergunta, o que é que eu preciso fazer para ser salvo?
né? E assim, quando você está no mundão, parece que é muito difícil essa questão de receber a salvação, porque A renúncia. é a renúncia, né? Às vezes a pessoa está tão prisioneira, está tão amarrado com tantas coisas erradas e complicadas, que para ela acha que não tem mais jeito. E aí essa pergunta que parece ser fácil, ela se torna muito difícil, né? Eu sei que tem pessoas nos ouvindo nesse momento, nos vendo, e assim, para muitas pessoas é muito difícil você entender isso. Caramba, você já fez tanta coisa errada, tanta besteira na vida, não tem mais jeito. E agora eu vou dar uma de hipócrita aqui e dizer, poxa, que eu quero ser salvo? Né? Então, assim, pastor, a gente precisa trazer uma luz exatamente para essas pessoas que estão com esse pensamento, sabe? Porque para uns pode ser fácil essa pergunta, mas para outros pode ser o fim do fim. E tem algumas pessoas que entrando nesse assunto que você falou, algumas pessoas que falam assim, tá bom, é fácil, né? Depois que, tipo, uma pessoa que está na prisão e que cometeu graves delitos, aí tem uma experiência real com Cristo lá, na prisão. Aí a pessoa fala, é fácil ele ter uma decisão com Cristo porque está lá na prisão. Mas eu quero dizer que se ele recebeu realmente Cristo como Senhor e Salvador, se ele morresse naquela hora, se foi realmente uma conversão de fato e de verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, se ele morresse naquele dia, naquela hora, ele iria para o céu. Porque é uma questão de ir para o céu ou para o inferno, que pouco se fala nisso. Só tem 2 caminhos, não tem 3. Ou é para o céu ou é para o inferno. Seu nome está escrito, parece que não está mais na moda falar isso, mas está na Bíblia. O seu nome está escrito no livro da vida, porque no julgamento do trono branco, quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai para o lago de fogo e de enxofre. Aí todo mundo fica, não, isso é muito pesado, não, isso não... E não fala mais sobre isso, mas está escrito na Bíblia. O nosso nome está escrito no livro da vida no momento, escrito no livro da vida no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, a gente... Mas voltando, só completando, voltando lá para o preso, se ele morresse naquele dia, ele iria para o céu, certo? Concordam? Sim. Exato. Mas ele vai continuar na prisão. Se ele viver, ele vai continuar na prisão, pagando a consequência do erro dele, salvo, porém, na prisão. Sim. Então, quando a pessoa fala, é fácil, lá na prisão, ele não tem outra opção, tá bom, olha tudo que ele fez e agora vai para o céu. Dor, Não, aí eu já ouvi pessoas falando, olha tudo que ele fez e vai para o céu. Gente, ele está pagando a consequência. Não é porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador que ele saiu da prisão. Ele vai ficar lá pagando a consequência, como tinha no Antigo Testamento, tinha cidades refúgios. Você cometeu um delito, tem que ir para a cidade refúgio. Quem é a cidade refúgio? É Jesus. Mas aí tem um outro extremo, né? Que Saulo, né? A estrada de Damasco, né? Entre aspas, salvo, mas ele não conhecia Jesus, né? Achava religioso, achava que estava fazendo justiça para Deus, e ali ele precisou ter um encontro. Sim. Com Jesus, né? Então, assim... Gente, o que vocês falam do ladrão da cruz? Sim. Ele foi salvo no último segundo. No último minuto. No último momento. No último. E o nome dele foi escrito rapidamente ali. Não, e foi a experiência do meu pai, né? Meu pai, ele teve várias etapas. A primeira etapa, a rejeição completa. E nessa rejeição completa, ele me proibia de ir para a igreja. Depois ele passou para outra etapa em que ele se conformou e me deixava ir para a igreja, mas falava de manhã, de tarde, de noite, mal de tudo quanto era pastor. Porque é ladrão, porque é isso, porque é aquilo, você é uma menina tão inteligente. Aí era a segunda etapa do meu pai. E depois eu tenho um pastor que ele era meu líder. Ele falou assim, você sabia que teu pai escreveu uma carta para mim? Eu falei, não, mas eu até imagino que meu pai escreveu, né? Mas eu orava, eu cria na salvação do meu pai. Eu orava muito pela salvação do meu pai. E depois o meu pai veio a terceira etapa do meu pai. Ele desistiu de falar mal de pastor e viu que não tinha jeito, que eu ia continuar. Então ele se conformou um pouquinho mais.
A quarta etapa do meu pai é o que o Jonas falou, do ladrão na cruz. O meu pai, ele teve um AVC e todo mundo sabia o quanto eu orava pelo meu pai. E como eles moravam no Vale da Bênção, quem foi socorrer meu pai foi um pastor, né? Aliás, não foi um, foram vários, para levar ele para o hospital. E meu pai estava consciente. Aí o pastor, ele disse assim, olha, Naira, fica tranquila. Teu pai aceitou Jesus, porque eu tava morando fora de São Paulo. Aí ele falou, seu pai aceitou Jesus. Eu falei, sério? Ele falou, não foi uma vez só, foram 3, e teu pai estava consciente. Ele aceitou na hora que eu tirei ele da tua casa e coloquei no carro, na casa da tua mãe. Depois ele aceitou lá no pronto-socorro mais 2 vezes. Então fica tranquilo que teu pai aceitou Jesus. Para garantir, né? Para garantir. Então, a passagem, né? É verdade. Agora, o que vocês falariam a respeito do Salmo 139, versículo 16? E quando você ainda matéria informe, o Senhor escreveu linhas a respeito da tua vida. Eu tenho a minha... Aí cada um aqui pode verdade. dizer. Eu tenho a minha explicação. Deixa eu explicar que esse matéria informe, só para o povo entender, você era um blastômero ainda, era um punhado de célula, não diferenciado ainda. E o Senhor, tem muita gente que pergunta, né, quando que começa a vida, né, quando que o Espírito, por fim, toma posse, né, do corpo humano, né? Mas quando blastômero, matéria informe, Deus já escrevia a linha a respeito da tua vida. Eu acho isso aí fabuloso, incrível, né? A gente deve partir do princípio que Deus disse que veio para todos, né? Ele veio para todos. Eu costumo dizer que o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é Deus do Jonas nem dos crentes, é Deus do ser humano. É porque Deus não é evangélico, né, pastor? Nem um pouco. Pelo menos não desse evangelho, né? É evangélico. Desse que a gente está vendo aí. Meu Deus. Né? Que doideira. Então, você perguntou o que a gente pensa. Que nós temos 3 planos diante de nós, porque a vida é uma questão de escolha. Ele disse, eu coloco diante de você a vida e a morte. Exatamente. Escolha a vida. Então, quais são os 3 planos? Em algum lugar que eu estava aí pregando, numa dessas conferências, eu falei para as mulheres assim, olha, tem um plano, eu usei esse salmo, e eu falei assim, tem um plano que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e esse é o plano que está no Salmo 139. Ele escreveu todas as linhas. Certeza. E ali ele falou, linhas, nossa, ali tem tudo, né? Se a gente pegar, não precisa pegar a vida da gente, vamos pegar a vida de Davi. Ali estava escrito, olha, você vai ser um homem segundo meu coração, você vai ser um rei como nenhum outro, um adorador, tudo. Agora, Davi podia ter escolhido o plano dele. O plano dele, aí é o segundo plano. O plano dele são as nossas escolhas, as nossas tentativas de fazer com o braço da carne ou firmado nas nossas dores emocionais as decisões. Davi ele podia ficar ressentido com todo mundo, ressentido com Saul, e virar um homem amargo. Ressentido com Saul, ressentido com o pai, ressentido com os irmãos. E ele se tornar um homem violento, um homem amargo. Essa não é o diabo, não. Aí seria Davi. Então, por isso que eu disse, são 3 planos. O plano de Deus, as nossas decisões com o nosso próprio braço e os planos cheios de armadilhas, cilada, roubo, morte, destruição, pecado, que é o do diabo, para acabar com você, para tirar você do caminho, para te afastar de Cristo e acabar com a sua vida. É o que ele tinha um plano para destruir Sansão, ele tinha um plano para destruir Saul, mas ele tinha um plano para cada um, para destruir cada um. É você dizer sim ou não para esse plano. Agora, eu deixo uma pergunta para todos. Você gostaria de saber que Deus te escolheu, que Deus tem te chamado para andar ao lado dele? Quem gostaria, né? Você gostaria, Pepeu? Lógico, está escrito. Está escrito. Você também, Naira? Com certeza. Então, eu tive uma experiência... Não só gostaria, como está escrito. Eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida aos 17 anos de idade, né? Eu estava há 2 anos, eu nasci dentro da igreja evangélica, fui apresentado, consagrado ao Senhor.
Mas aos 15 anos de idade, eu não tinha tido ainda nenhuma experiência, né, com Deus. E eu, então, acabei me afastando. Eu era da Igreja Batista, tradicional, e eu acabei me afastando. Com 17 anos, eu estava bem descrente, sabe? Era um sentimento bem estranho. Mas eu sabia que tinha algo dentro de mim, porque sempre o Espírito Santo tocava em alguma palavra que eu havia recebido no decorrer da minha primeira infância, né? O coração queima, né? Queima, Essa palavra mas eu não tinha uma experiência com Deus. E eu explico até isso, porque eu não tinha essa experiência com Deus. Porque naquele momento a igreja não recebia o Espírito Santo, eles não criam no Espírito Santo. Então nós éramos tolhidos, impedidos, inclusive a Bíblia era pura história, né? Era pura história. Você via, lia e conhecia alguma coisa, mas era história. Não era uma palavra vivificada, né? Que transformadora, etc. E com 17 anos eu estava com uma pessoa que era marido de uma prima da minha mãe, um parente distante, obviamente, e ele tinha uma vida que eu não conhecia. Eu me lembro do dia que ele parou num lugar e ele comprou alguns ingredientes, né? E levou na casa de uma pessoa. Tem um bolo? Não, Os ingredientes. um bolo satânico, Um né? bolo satânico. Aí me levou, eu fui com ele até a casa dessa pessoa, chegou lá, ele entregou lá 2 charutos, uma praninha, etc e tal. E aquela pessoa incorporou e ficou dando consulta para ele. E eu a uns 5 metros de distância, vendo aquilo à distância, assustadíssimo, né? E, de repente, quando ele acabou, ele virou-se para essa pessoa e disse, por favor, agora fala para ele. E ela disse, eu não posso falar nada com ele porque ele pertence ao homem lá de cima. Aquilo marcou a minha vida de uma forma tão incrível que se eu, sabe, tivesse desacreditado de Deus, ali caía tudo por terra, né? Uhum. Como que aquele espírito, né, poderia dizer que eu pertencia ao homem lá de cima, que ele não tinha parte comigo, que não podia se dirigir a mim? Reconhecia, né? Reconhecia isso. Reconhecia. Isso para mim prova várias coisas. Prova que você realmente foi chamado por Deus, prova que você tem um selo de identificação, que no mundo natural você só enxerga pelo testemunho, mas no reino espiritual a primeira coisa que o diabo vê é o selo de propriedade, né? Uma marca, né? Uma marca de que você pertence ao reino dos céus. Eu acho essa experiência até hoje, com 68 anos, eu ainda carrego essa experiência viva dentro de mim. É incrível, mas assim, e aí, Deus escolheu alguns? Para mim, Deus escolheu a todos. Somos nós que respondemos sim ou não para Ele. Agora, é claro que dentro dessa escolha, que Ele escolheu todos para serem salvos, Ele tem para cada um tipo de chamado. Então, nós estamos falando de um ministério, de um propósito. Verdade. E isso é muito forte, porque quando ele olhou para Caleb, Caleb já carregava todas as qualidades para ser o líder da nação. Então, era o plano de salvação e mais o plano da vocação, o tipo de chamado. Vamos colocar isso como tipo de chamado, né? E para Deus, todo mundo é importante. O intercessor que ninguém enxerga, ele é tão importante quanto aquele que vai para o púlpito. Ou, às vezes, aquele que está em oculto é mais importante ainda do que aquele que está exposto. Então, eu não estou falando de, não, uma pessoa é mais importante do que a outra para Deus. É aquela pergunta, né? Quem era mais importante ali na saída do Egito? As parteiras ou Moisés? Os três. Os três, as 2 parteiras, Sifrá e Puá, para a gente ter até o nome delas, para ver a importância delas, né? Elas não estavam assim relatadas como simplesmente as parteiras. Não. Então, para mim, se não tivesse as parteiras, não tinha Moisés. Verdade. Se Moisés não tivesse respondido ao chamado, Deus teria que levantar outro, mas Moisés ia perder. Aquela coisa de Esther. O plano de Deus nunca vai parar. É como Jó falou, né? O plano de Deus não pode ser frustrado. Mas a gente que perde a oportunidade, quer dizer que se eu não responder ao chamado, Deus não vai ter realizado aquilo que tem para aquela geração de jeito nenhum.
Mardoqueu falou muito bem para Esther: se você não for, Deus levanta outro. Você vai Verdade. perder a oportunidade de ser você. Verdade. Então, qual é a minha resposta para Deus? Deus, eu não quero perder a oportunidade de ser eu a pessoa que o Senhor escolheu para fazer. Eu não quero, sabe, para outra pessoa o Senhor dá outra coisa. O que eu tenho que fazer, eu quero eu responder para o Senhor. Então, olha quanta coisa bonita dentro desse plano perfeito, né? A tua resposta para a salvação, a tua resposta para a tua vocação, que para os olhos dos homens, mais uma vez, Paulo fala com uma maestria, né? Não tem, pode o dedinho falar que não precisa do cérebro, ou o cérebro falar que não precisa. Quer dizer, ele fala, as partes, as menores, as mais desonradas, são as mais importantes no corpo humano. As mais escondidas são as mais importantes. Então, eu não estou falando aqui de que uma pessoa é mais importante que a outra. Estou falando de que, para Deus, todos nós somos importantes. Mas estou falando que existem duas respostas. Número 1, salvação. Número 2, responder ao chamado. Responder ao chamado. Isso é muito importante. Agora, tem um versículo que a gente estava lendo antes de... Eu pus aqui. Pastor, enquanto a senhora procura aí, só para... Eu queria dar uma resposta aqui ao pastor Jonas, né? Dentro do que ele perguntou, eu queria responder aqui dentro do que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o versículo 4 vai dizer assim, ó: como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? Então, assim, fomos escolhidos, né? Antes da fundação do mundo, né? É muito lindo longe, né? Isso, muito lindo. Como é que a gente alcança essa distância? Não dá. Que foi o que eu comecei, né? Eu comecei falando disso. Agora, o versículo está em Efésios 2. Se alguém 2, puder tá ler para mim, Efésios 2, leia. Qual versículo? Efésios 2, 8, se eu não me engano. 2, 8 e 9. Isso. 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, isso significa que a salvação não é por obras. Então, você não tem que ajudar. Jesus já fez tudo. A salvação não vem por obras. A fé sem obras é morta. E aí, como é que a gente vai... Mas a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente está falando de salvação. E fé. Estamos falando de salvação. Tá tudo dentro do pacote. Tudo tá dentro. Não, salvação, vamos falar... Salvação é gratuita, salvação é pela graça. Isso, salvação é pela graça, salvação já foi tudo feito. O pastor Osano começou o podcast falando sobre Jesus e dizer, está tudo pago. Consumado. As dívidas foram pagas, zeradas. Não foi com ouro e com prata, foi com o meu próprio sangue. Então, é isso que nós estamos falando, que a salvação que Cristo realizou, eu não preciso ser boazinha, fazer alguma coisa para receber. Ele deu para todos, para os bons, para os maus. Sim. E ele fez tudo sozinho, você não precisa fazer nada. É só dizer, eu aceito. Aliás, uma boa oportunidade para você que nunca fez essa oração. Olha o evangelista aí. Sim, então, com certeza. Esse é o momento de você declarar, eu preciso estar dentro da igreja para fazer isso. Não, você pode fazer hoje, agora, neste momento. Confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Esse é o passo número 1. Depois, na igreja, você vai para se alimentar, para ser discipulado, que é exatamente outro ponto que eu ia falar. Tá bom, aí você é salvo, você anda numa trajetória de ser transformado. Como é que você vai ser transformado? Através do discipulado. Se você olhar a igreja primitiva, não é só enquanto Jesus estava com o seu ministério que a gente tem a palavra discípulo. Nós estamos com Dorcas, está escrito que Dorcas era uma discípula. E você vai ver várias outras pessoas ali dizendo que eram discípulos. Então, nós estamos falando da importância do ensino para você ficar firme nessa caminhada, nesse caminho apertado, passando pela porta estreita. É o ensino que vai te manter bem firme nesse caminho. Para mim, a salvação, eu que gosto tanto de dar aula do tabernáculo,
no tabernáculo tem uma porta só, o tabernáculo é Jesus. O tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer no deserto. Tinha uma porta só, não tinha duas. Era uma porta só para entrar. Então, ali, Jesus é a única porta. Quando entra, depois que entrou, pronto, já saí de um nível, fui para o outro. Eu estou salvo. Mas lá dentro tem coisa para ser feita. Lá dentro tinha que passar por vários processos. Aí, o primeiro, eu tenho que ser sacrifício vivo todo dia, que é o que a gente falou. O que é ser sacrifício vivo? É fazer a tua carne, ela ressuscita todo dia, gente. Tem que dar uma notícia para você. Fala do altar. Enquanto a gente estiver vivo, a carne ressuscita todo dia. E você tem que matar, como Paulo, esmurrar, matar, ser sacrifício vivo no altar, colocar teus pensamentos ruins e dizer, não vou conviver com eles. Coloca a tua língua como sacrifício vivo, fala, não vou conviver com essa língua que fala palavras torpes, que calunia, eu não quero. Por isso que quando entra no tabernáculo, dos primeiros é o altar do sacrifício. É o altar do sacrifício, tem que ser sacrifício vivo, como está escrito em Romanos 12. Então, eu sei que a gente está chegando no fim de mais esse podcast. Eu deixaria uma pergunta, qual o nível de intimidade que você quer ter com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo? É esse nível de intimidade que você anseia por Ele que vai dizer a tua salvação, até que ponto ela caminha, né? Até onde você pretende chegar. A salvação, uma vez salvo, não posso afirmar que salvo para sempre, mas a palavra diz que eu sou salvo pela graça, e não sou salvo pelas obras para que ninguém se glorie, né, das obras. Então, eu posso até acreditar que você está no caminho da salvação, mas experimenta buscar um pouco mais de intimidade com Deus, aí você vai conhecer a verdadeira salvação. Porque o céu não é uma coisa estática. O céu não é um lugar onde você vai chegar e vai ficar 24 horas do céu adorando. Não, o céu é um mundo perfeito, né? É um mundo perfeito. E a boa notícia é que o céu vai descer. Apocalipse 22, a gente vai estar aqui, o trono de Deus vai estar aqui na terra, uma terra restaurada, né? Aí é o outro podcast que a gente vai falar, né? Mas, meu Deus. Olha, gente, está chegando a hora. Está chegando a hora. Jesus está voltando. Em breve, muito breve, ele vai estar voltando, vindo buscar a sua igreja. Se você tem curiosidade de conhecer o céu, então aguce mais ainda essa curiosidade, porque muito breve você vai estar conhecendo toda a humanidade, né? Todos nós, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que creram no Senhor, tá? Então, eu queria agora, neste momento, falando de salvação, não tem orar, que fazer, né? O quê? O apelo. Então, eu gostaria que o evangelista da mesa, pastor Jonas, pudesse fazer esse apelo. Eu amo fazer apelo, né? Isso é uma coisa que está dentro de mim, do meu coração, porque eu sei da importância de dar a oportunidade a você que ainda não conheceu o Senhor, você que por acaso está ouvindo esse podcast, ou você que alguém te indicou a ouvir, eu quero dizer que não foi você que escolheu esse momento, foi Deus que escolheu para você. E Ele tem escolhido você para esse momento. Então, não perca a sua oportunidade de dizer ao Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, eu desejo que o meu nome seja escrito no livro da vida, eu desejo sim ser transformado. Faça isso agora e nós vamos orar por vocês todos. Amém? Senhor, nós Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória por esse trabalho que a Naira tem, Senhor, tomado a iniciativa de fazer, porque tem alcançado corações, tem alcançado muitas vidas ao redor do mundo. E eu clamo por essas vidas que se rendem hoje ao Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, arrolar cada uma delas no livro da vida, que elas estejam registradas, Senhor, e que elas possam receber o Espírito Santo de Deus hoje ainda. Amém. Na vida delas, para que elas possam ter a mente aberta e poder enxergar um pouco além daquilo que ela enxergou até hoje na vida espiritual. Que o Senhor possa salvar não só ela, mas salvar toda a família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.